Pessoal, boa tarde. Estamos aqui com os reguladores, o Banco Central. É interessante o comentário que, tipicamente, a gente faz a bagunça e depois o regulador vai regular, né? Uber, etc. Na parte de pagamento instantâneo e pagamentos em geral, eu estou vendo o contrário, né? O Banco Central criou a lei de arranjo de pagamento em 2013, demorou uns 2 anos para o pessoal entender e até agora não estão fazendo a bagunça que pode ser feita. Tá? Felizmente, agora veio o pagamento instantâneo, que eu brinquei que é o Viagra das contas, né? E eu acho que a sociedade vai começar a aproveitar melhor aquilo que pode se fazer, aquilo que é legal. Eu acho que o bacana do painel aqui é vocês entenderem, dentro do que pode e o que não pode, aquilo que pode. E vocês vão perceber que dentro do que pode, já dá para ser bastante criativo, dá para fazer coisa bem legal. E vai ser bom vocês ouvirem da boca dos próprios caras, porque muitas vezes eu falo, vocês acham que eu estou mentindo. Parece que eu estou dizendo coisas legais. Então, vamos ouvir deles direto. Eu acho que é legal cada um se apresentar aí, apesar de já ter sido previamente apresentado, alguma palavra. Começar pelo Breno e pela direita. Bom, meu nome é Breno, né? Eu trabalho no Banco Central, agora no Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro. Já estou há 13 anos trabalhando na área de sistema de pagamento, com estudos e pesquisas principalmente. Desde 2016 eu entrei mais profundamente na área de pagamentos instantâneos, contribuindo para a escrita do relatório do BIS, né, no âmbito do Comitê de Pagamentos e Infraestruturas de Mercado Financeiro, que saiu em 2016. E aí a gente começou a estudar mais experiências internacionais, até editar o grupo de trabalho de pagamentos instantâneos em 2018. E aí, hoje eu sou dedicado quase que exclusivamente a essa tarefa de construir esse novo ecossistema de pagamentos instantâneos no Brasil. Marcelo. Marcelo, eu faço parte de algumas empresas de meios de pagamento, normalmente que envolvem inovações como pagamentos instantâneos e pagamentos digitais, e acabo vendo muito positivo pagamentos instantâneos para quem está inovando e para quem está empreendendo. Brant, conhecido por Brant, né? Obrigado, boa tarde. Carlos Eduardo Brant, sou chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro. Então, a gente trabalha junto, em parceria, nesse projeto Pagamentos Instantâneos, que é uma jornada que começa já de alguns anos, e a gente está num estágio bastante avançado dessa jornada rumo à implantação. A gente começa a se dedicar muito nessa parte de pagamentos de varejo logo no momento posterior à reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro, lá em 2001, 2002, já trabalhando ali no pós-implantação, definição do STR e da TED, por consequência, e, a partir daí, vários estudos, várias manifestações foram feitas, e a gente participou de toda essa jornada, lá atrás, estudando muito a indústria de cartões, toda a dinâmica de funcionamento da indústria de cartões. Ainda não tínhamos o mandato legal para atuar sobre pagamentos de varejo. Esse mandato veio com a Lei 12.865 de 2013, né, que já foi mencionada. A partir daí, a gente intensifica bastante essa nossa atuação, não só na parte regulatória dos arranjos já existentes, mas também aí abrindo outras frentes de trabalho, e uma delas é o objeto do nosso bate-papo aqui hoje, os pagamentos instantâneos. Legal. Então, vamos lá falar o que é o pagamento instantâneo. Antes de falar o que é pagamento instantâneo, a gente tem que falar o que é conta, o que é PSP. Quando a gente fala de conta, muita gente fala de conta bancária, ou contas virtuais, como se fossem contas ilegais, contas que não existem. Tá? Então, acho que o primeiro ponto é a conta, tem a conta de pagamento e tem a conta bancária. E ambas são reguladas pelo Banco Central. Para você abrir uma empresa que faz isso, tem regras. E a base de tudo, eu queria o Breno comentar um pouco, que o pagamento instantâneo vai ser a transferência de uma conta para outra conta, e você generalizar o chamado de PSP. Vamos começar por aí. Aonde fica o dinheiro, o que é uma conta? Exatamente. Então, o pagamento instantâneo ele é de uma conta transacional de um pagador para uma conta transacional do usuário recebedor. O que é a conta transacional? É a conta de depósito ou a conta de pagamento. A conta de depósito é a conta poupança, a conta corrente, e a conta de pagamento pré-paga, a conta de pagamento pós-paga. Então, o dinheiro sai da conta do pagador para a conta do recebedor em poucos segundos, instantaneamente, sem a necessidade de intermediários. O único intermediário ali é exatamente o Banco Central.
que vai ser a entidade que a gente já está construindo essa nova infraestrutura de liquidação, né, que vai permitir a transferência de recursos entre as diferentes instituições participantes, e é o único intermediário que existe aí nesse sistema, para a conta sair de um lugar, de um dinheiro sair de uma conta específica do pagador para a conta do recebedor. Isso vai ser em poucos segundos, ou seja, a velocidade, né, não é exatamente 12 segundos, como foi falado aqui pela manhã. Tá? Então, a média internacional desses pagamentos instantâneos que a gente observa nas jurisdições é de 2 a 3 segundos. Então, você tem um tempo de time-out da transação, que aí vai ser uma discussão maior. Então, a média é bem diferente do que é estabelecido para termos da transação não ser, de fato, efetivada. Esse é o primeiro ponto relacionado ao pagamento instantâneo. A outra é a disponibilidade, que geralmente acompanha os pagamentos instantâneos, que é o sistema estar disponível para a população 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, feriado, sábado, domingo, carnaval. Então, você faz uma compra às 2 horas da manhã, saindo de uma boate, R$100 a conta, aqueles R$100 já caiu na conta do dono do estabelecimento, ele já pode pagar o seu garçom ali os R$100 imediatamente usando o mesmo dinheiro. Então, tem uma velocidade da circulação do dinheiro, um potencial de aumentar bastante. Legal. Posso dizer, então, que está substituindo o dinheiro em papel. Que o dinheiro em papel era alguma coisa que a gente tinha do Banco Central que podia pagar no ato ali o dinheiro instantaneamente para o bolso do outro, né? Sem intermediários. A ideia que a gente está construindo das grandes características desse sistema de pagamento é exatamente tentar fazer com que o pagamento eletrônico se aproxime seja o mais próximo possível do pagamento em dinheiro. Então, tem que ser tão fácil tirar meu celular e transferir R$1, R$2, R$1.000, R$10.000, qualquer valor, quanto é eu tirar a carteira do meu bolso, tirar uma cédula e dar para o recebedor. Com a vantagem para a gente que é rastreável. Que está todo mundo aqui, é gente de bem, ótimo. O pessoal que é do mal só ferra a gente. Se eles fizerem algum pagamento instantâneo, vai poder rastrear. Tá? Então, esse é um outro lado muito positivo que melhora a qualidade da gente. Brant, e aí, cara, para eu poder ter uma conta? É bacana, então o pagamento instantâneo eu poder tirar de uma conta transacional para outra. Tem um monte de startup aqui. E aí, eles vão ter que ter um banco para ter a conta lá? Eles podem virar o provedor da conta? Eles podem ser a conta transacional? Como que é isso? Bom, o ecossistema está sendo construído para ser bastante aberto, né, para receber basicamente todos aqueles que prestam serviços de pagamento por meio de uma determinada conta. Já foi mencionado que a conta de pagamento, ela existe aí desde 2013, né, com o advento da Lei 12.865, não necessariamente provida por um banco, pode ser provida por uma instituição de pagamento, fintech de uma forma geral, que podem se integrar a esse ecossistema. Há regras de participação, há aqueles que podem participar diretamente do sistema, fazendo a liquidação diretamente na plataforma de liquidação que foi mencionada anteriormente pelo Breno. Outros prestarão serviço, ou poderão prestar serviços, utilizando um outro banco, um outro parceiro, uma outra instituição de pagamento, que tem acesso à conta no Banco Central para a liquidação dessas transações. Então, posso ser uma pequena startup aí? Comenta aí, você como... Acho que tem dois pontos importantes. O startupeiro em série aqui, vamos ver o que ele fala disso. Tem dois pontos bem importantes. Primeira coisa, os bancos grandes vão ser obrigados a estarem no pagamentos instantâneos. Então, não é uma coisa que vai ser de fintechs ou de alguns bancos. Os grandes vão ter que estar lá, são obrigados. O segundo ponto, que como fintech, como instituição menor, você não vai precisar ter uma conta no pagamento instantâneo, você vai poder usar a conta de alguém. Então, você pode alugar a conta de um participante direto. Então, você vira um indireto, igual hoje existe em barriga de aluguel em conta liquidante. Então, isso também abre muita abertura para novos negócios. Eu acho que esse é um ponto também bem importante. E o participante indireto, quer dizer, vai estar formal, né? Não vai ser uma coisa, não vai ser um puxadinho informal, um jeitinho que estão dando na lei. O regulador já está criando, inclusive anteciparam, né, do bloco 1 do bloco 2 para o bloco 1, o participante indireto. Quer dizer, para as startups aí é a melhor notícia do dia. Quem não viu ainda, o participante indireto foi antecipado no cronograma. E se eu puder complementar, até para esclarecer essas figuras de participação que estão previstas nesse ecossistema, basicamente a gente tem 3 figuras previstas para serem participantes do ecossistema de pagamentos instantâneos. Os participantes diretos, que são aqueles que oferecem uma conta de pagamento, ou uma conta corrente, ou, enfim, uma conta transacional ao cliente final, e tem uma conta sua no Banco Central para fins de liquidação entre instituições na plataforma que vai ser operada pelo Banco Central.
O participante indireto é aquele que oferece uma conta transacional para o seu cliente, né, para o cliente final. Não tem uma conta sua no Banco Central e, obviamente, tem que se utilizar da conta de um outro agente, de uma outra instituição, para fazer a liquidação dos seus pagamentos. Existe ainda uma terceira figura, que essa está sendo criada no escopo do projeto Open Banking, que é o iniciador de pagamentos. O iniciador de pagamentos ele vai oferecer uma solução de pagamento, uma interface de pagamento para iniciação ao usuário final, mas ele não oferece a conta de pagamento para esse cliente. Então, essa iniciação é feita a partir da conta transacional, seja conta corrente ou de pagamento, que esse cliente final já tenha em uma determinada instituição. Pode ser num banco, numa fintech, ou, enfim, não interessa onde. E aí, a partir daí, esse pagamento é iniciado. Então, são 3 figuras de uma forma bastante aberta, abrangente, democrática, para que a gente tenha um ambiente inclusivo e bastante competitivo. Eu acho que é bom dar um exemplo de iniciador de pagamentos, né? A gente pode trazer o Guia Bolso. Hoje, no Guia Bolso, eu consigo ver minha conta do Bradesco, do Itaú, só não consigo fazer nada lá. Pensa se eu vou na minha conta do Guia Bolso e consigo fazer uma transferência do meu banco Bradesco para outra fintech. Então, eu acabo dando autorização para o Guia Bolso fazer coisas nas minhas contas. Isso vai mudar muito também. Eu tenho um monte de perguntas já aqui. Nesse momento, talvez o Guia Bolso seja mais um agregador de dados, de informações. Nada impede que, obedecida a regulamentação específica que ainda será editada, que ele possa iniciar pagamentos, não só Guia Bolso, mas qualquer instituição que se constitua e que tenha a autorização para isso. Do usuário. Né? Exato. E fazer uma pergunta para o Breno. E aí, sim, direto aí, o cara vai ter que comprar aquele MQ caríssimo, comprar aqueles links caríssimos ou não? Como que é? Tem que pôr mão no bolso para entrar? Ele vai ter que fazer um contrato bilateral com algum participante direto. Então, deixar bem claro, um participante direto é uma instituição autorizada, tem que ser autorizado pelo Banco Central. Um indireto não precisa ter autorização do Banco Central. Pode ser uma instituição de pagamento que ainda não alcançou aquele limite de 500 milhões, pode ser qualquer outro participante que ache mais viável economicamente ou mais de acordo com o seu modelo de negócio, ter um contrato bilateral com o participante direto. E é só isso, é um contrato bilateral, a gente não se mete nesse contrato. Se comunica via internet mesmo? Pode ser via internet, o link entre indireto e direto. E o direto se conecta com a gente por meio da RSFN, né, da Rede Sistema Financeiro Nacional, para ter toda a segurança do que os pagamentos vão ser realizados. E, bom, sobre o endereçamento, né? A conta, hoje a gente, para receber dinheiro, tem que dar o número da conta. Número da conta, número do banco, número do COMP, lá, agência, CPF, etc. Né? E no Pagamento Santana a gente tem a tal da base de endereçamento. Explica como que é isso. Eu vou receber no meu celular o dinheiro? Vai ser o identificador da sua conta. Então, a diretoria colegiada lá do Banco Central já aprovou em agosto que o Banco Central também vai desenvolver e operar e fazer a gestão dessa base de endereçamento. Para iniciar um pagamento instantâneo, a gente vai usar 3 tipos de chave, né? Uma delas é o número de telefone celular, a outra é o CPF ou CNPJ. Deixar bem claro aqui, né, antes de continuar a terceira chave, que isso não é só pagamento entre pessoas, tá? Então é pagamento de pessoas para pessoas, pessoas para negócio, pessoas no varejo, pessoas para governo, governo para pessoa, governo para negócio, negócio para negócio. Qualquer tipo de pagamento que é feito hoje, a gente espera que seja possível ser feito no ecossistema de pagamento. Não é só no cafezinho. Não é só no cafezinho, é no cafezinho, é no carro, é para a empresa pagando fornecedor, é para pagar meu imposto, é para eu receber meu salário, é para pagar a Bolsa Família. Então, a multiplicidade de casos de uso bem aberto. Fecha parênteses. Então, número de telefone celular, e-mail é o terceiro, né? CPF, CNPJ ou e-mail. Então, na base de endereçamento, a gente vai linkar ao gosto do cliente, né? Ele vai dizer qual é a chave. Se eu quero usar meu telefone celular, eu boto lá no telefone celular. Está associado ao meu CPF, vai ter lá meu nome, banco, agência, conta. Ou IP, conta, número da minha conta de pagamento. Então, isso vai estar no Banco Central. Para iniciar o pagamento, quero transferir R$10 para o Carlos, eu vou dar um clique na minha lista de contatos, tem lá o Carlos, ou seja, já tem o número do celular dele lá armazenado, eu dou um clique no Carlos na minha lista de contatos, já vou enviar esse dado para a base de endereçamento e ele vai voltar para a tela do Carlos. Breno, banco tal, agência tal, conta tal. O Carlos vai ler, é esse mesmo que eu quero transferir, confirma algum grau de autenticação e pronto, os R$10 dele já estão disponíveis na minha conta em 2, 3 segundos. Isso é legal. Então a gente vai poder pagar a pessoa sem nem saber em que banco ela tem conta. A ideia é essa, como eu falei, tem que ser tão fácil. Quando eu tiro o dinheiro da minha carteira para te pagar R$10, eu não te pergunto qual é o seu banco. Eu simplesmente te entrego o dinheiro. É isso que a gente quer fazer com os pagamentos eletrônicos. Muito legal.
E o participante indireto vai poder também ser destinatário do número de celular. Se ele é um participante indireto, ele pode mandar dinheiro para fora, mas ele também pode receber, de alguma forma, participar da base de endereçamento. Sim, os lojistas, os usuários, tanto pessoas físicas quanto empresas, elas podem ter como PSP um participante indireto, não tem problema nenhum. E aí ele recebe via participante direto a liquidação. E o participante direto pode ter vários correntistas, vários titulares de conta de tradicional, e cada um tem um celular diferente, os N celulares ficam lá para poder receber o dinheiro. Exatamente. Agora, o número de telefone celular só pode estar associado a uma conta. Claro. Porque para eu não ter que saber qual é o seu banco, qual é o seu PSP. Então, aí eu poderia usar um e-mail, um CPF para poder fazer para outra conta qualquer. Legal, isso é uma grande diferença, porque hoje as IPs não integrantes do SPB só conseguem mandar dinheiro, mas não conseguem receber, porque elas não têm endereço. Então, isso inclui agora, para os não integrantes do SPB, um endereço. Isso aí muda tudo, hein? É bem interessante. Tem uma pergunta aqui do público. Travou a tela. Eu não tenho. Mas eu lembro a pergunta. Se vai usar blockchain. Vai ter blockchain nisso aí? Não vai ter? É uma pergunta que está aqui. Tá? Quem me deu, se puder destravar. Pode dizer. Brant, quer responder, Brant? Posso responder essa. Acho que a resposta dessa é bastante simples e direta. Não haverá utilização de blockchain no ecossistema. Uma tecnologia que é utilizada em basicamente todos os ecossistemas de pagamentos instantâneos no mundo, uma tecnologia centralizada. Essa é a tecnologia que será utilizada no ecossistema de pagamentos instantâneos brasileiro. E aproveitando só para complementar a colocação anterior em relação à base de endereçamento, que foi explicada aí pelo Breno, ao lado de duas características extremamente importantes do ecossistema de pagamentos instantâneos, que a velocidade e a disponibilidade, a gente tem outras duas características que também são fundamentais para a construção desse ecossistema. Ou seja, é um objetivo muito importante a ser perseguido pelo Banco Central na construção desse ecossistema. A primeira é a conveniência, ou seja, que a gente tenha um ecossistema capaz de interligar todas essas, e a gente viu ao longo de todas as apresentações no dia de hoje, interligar todas essas carteiras digitais que estão sendo construídas e que tenham mecanismos dentro desse ecossistema capazes de fazer com que as soluções de conveniência sejam criadas. Então, a base de endereçamento é uma delas. A gente pode comentar também a questão do QR Code, a gente pode comentar dinâmicas de facilidade de pagamento que estão sendo previstas no que diz respeito à autenticação e etc., soluções de segurança. Então, tudo isso convergindo para uma experiência melhor do usuário. E também tem uma outra questão que vale a pena comentar, um outro objetivo, que é o carregamento de informações adicionais à informação de pagamento. Esse é um ponto extremamente fundamental e importante a ser mencionado aqui. Normalmente, a ordem de pagamento transita lá banco, agência, conta, CPF, etc., e aqui, com o padrão que está sendo estabelecido, a gente consegue fazer com que informações adicionais sejam cursadas nessa ordem de pagamento. Isso viabiliza novos modelos de negócio, viabiliza automações de ponta a ponta, soluções de conciliação de pagamentos lá no recebimento, enfim. Tudo isso é um pacote de coisas que está sendo criado justamente para oferecer uma melhor experiência de pagamento para o usuário final. Comenta isso aí, porque essa informação que vai no número, não sei quem já alcançou o tamanho disso, mas isso muda muita coisa, é disruptivo. Eu acho que a primeira coisa é conciliação. Quem vive hoje no mercado de cartão sabe que é um inferno na terra, né? Adquirente, subadquirente, gateway, sempre em algum lugar você está perdendo alguma informação. Com pagamentos instantâneos isso é diferente. Como tem esses campos abertos, eu consigo colocar mais informações e garantir a conciliação. Legal. E outro ponto importante também que eu acho, a gente usuário, a gente vai numa loja comprar algo, vou pagar com cartão, tem autorização naqueles 8 segundos do cartão. Agora é diferente, o negócio vai muito mais rápido. Então, é como se eu estivesse juntando o TED com o cartão. Então, eu estou pagando lá na hora, estou tendo a transação e está caindo do outro lado. E está 24/7. E como eu consigo colocar outros campos e consigo ter mais dados, eu consigo ter inteligência para o negócio. Então, eu consigo agregar valor. Talvez dando crédito,
talvez conseguindo dar uma visão melhor para ele do usuário que ele tem, o lojista. Então, isso muda muito. O exemplo, não sei se tem alguém de operadora de celular aí, se tiver, presta atenção nisso, que vocês vão economizar uma grana no futuro, tá? Uma grana alta. Essa informaçãozinha que vai junto com o pagamento pode ser, por exemplo, o número do meu celular, que eu quero recarregar. Daí, se eu quiser recarregar o celular de uma operadora pré-paga, não preciso mais ter a API de carga. Eu só mando os R$20 para a conta. E na hora que cai os R$20 da conta, foi junto o número do meu celular, pronto, a operadora recarrega. Então, se a operadora montar uma IP e participar do pagamento instantâneo, ela vai começar a ter carga de celular a custo quase zero, vai ter o custo da transação. Hoje, ela deve estar pagando percentuais para um monte de intermediários. Então, a gente fala da desintermediação. Acho que isso é um exemplo enorme, é muito bacana de como o pagamento instantâneo está desintermediando de verdade. Não é pagamento móvel que enfia um cartão ali e daí cria um intermediário adicional. A gente está realmente caminhando para o mundo da desintermediação e a operadora de celular, quem recolhe tributos, DPVATs, todo esse pessoal que cobra coisas, pode começar agora a receber simplesmente um pagamento instantâneo e saber quem foi que pagou e dar baixa instantaneamente. Quer dizer, estamos irrigando a economia com um caminhão de dinheiro que hoje é gasto nessas cobranças todas. Se me permite falar um caso de uso que é uma dor muito forte de novas instituições, né, bancos digitais, que é o pagamento de convênios, né, de serviços públicos. Normalmente, a concessionária de água, a concessionária de luz, a telefonia, ele faz convênio com os 5 grandes bancos, já alcança 90% e está ok para ele. Ele vai conseguir ter um alcance muito forte, que não conseguir, vai lá na lotérica e paga. Com o pagamento instantâneo, você não precisa fazer convênio com ninguém. Cada concessionária vai ter uma continha no seu banco, na sua IP, no seu PSP que ele escolher. Toda a população vai ter a conta no seu PSP e as transferências de PSP para PSP vão poder ser feitas por meio do ecossistema, sem a necessidade da concessionária ter que procurar ninguém para poder receber esses pagamentos. A concessionária vira um participante direto, né? Cria um participante direto e pronto. Pode ser também, é uma opção de negócio para ela. E no final, isso melhora a vida do usuário final. Isso é um negócio. Pagamentos instantâneos, como qualquer um consegue ter uma conta e transacionar, isso vai fazer o MDR cair muito, como a gente já vê agora na guerra das maquininhas, está vindo a guerra dos aplicativos de pagamento. Né? Quem vê Mercado Pago, AMI dando crédito, todo mundo dando dinheiro para você usar. E aí esse comentário da concessionária, gente, isso aí é muito importante. A gente sempre fala de desconcentração bancária. O Banco Central fala que quer reduzir juros da sociedade, quer desconcentrar o setor, né? Para ter mais concorrência, mais competição. A água e luz, etc., esses caras são os culpados pela concentração, praticamente. Eu já tentei fazer um acordo com uma empresa de água, com as fintechs, falou, não, esse pessoal não tem volume, eu estou satisfeito com o que tem aqui. Daí eu falei, você é a culpada pela concentração bancária no Brasil. Ela, por que eu? Eu falei, porque você não deixa a IP pagar a conta de água. E você está pagando? O banco tinha que dar comissão para você, porque você está gerando clientes para eles. Tá? Então, a gente fica refém daquela conta naquele banco, porque só ali eu consigo pagar minha conta de água, meu tributo. Ao pagamento instantâneo, eu deixar que qualquer startup que esteja aqui, ou qualquer fintech, possa pagar qualquer coisa, isso aí realmente vai permitir que eu, como consumidor, escolha onde eu quero ter a conta, baseado na qualidade do serviço, baseado no serviço, no valor agregado, etc. E o fintech seja aceito em qualquer lugar. Exato. Isso é um ponto importante. Quem está na Vila Olímpia vê um monte de QR Code. Né? A tendência é diminuir o número de QR Codes e aquele estabelecimento ter um ou dois QR Codes que ele recebe na conta dele. A gente vai falar bastante de QR. É o próximo tema. Eu evitei de falar de QR porque muita gente, pagamento instantâneo é QR Code. A gente vai começar em QR, só vai falar de QR. Tá? E é importante a gente entender a essência, que é uma rede de pagamentos que está conectando as contas transacionais e que vai dar liquidez para o dinheiro e velocidade. O Brant quer falar alguma coisa aí? Não, eu só queria reforçar essa questão do convênio, de que a dinâmica atual ela leva a essa situação. Né? Não há uma má-fé em não permitir que uma IP aceite a conta de um determinado serviço público. A questão é de custo. Exato. Ou seja, o boleto, para receber o boleto que é aceito em toda, enfim, em qualquer instituição, em qualquer canal, ele tem um determinado custo. Para fazer um convênio, ele tem um custo menor e ele pode fazer convênio com os 5 maiores bancos, que hoje ele pega, como já foi falado, 90% do que ele precisa, com um custo menor do que o do boleto. O que a gente está construindo aqui é uma nova alternativa. O boleto vai continuar existindo, o convênio vai continuar existindo, a gente está oferecendo uma nova alternativa, que tem muito potencial para que o custo disso tudo, dado a dinâmica que está sendo construída, a infraestrutura, as regras,
que esse custo abaixe e viabilize que IPs possam também oferecer serviço de pagamento de utilities, etc. E fintechs e bancos também, né? A gente tem vários clientes, nós são bancos pequenos, bancos não, são de varejo, eles têm até um software nosso que fica pegando os pagamentos de água e luz e mandando para um bancão. A gente vai perder esse software, vai perder faturamento, mas tudo bem, é bacana, faz sentido. Tá? Falando agora um pouco, então, e tem uma coisa, claro que vai depender das empresas de água, luz, etc., passarem a querer aceitar o pagamento instantâneo. Se ela não aceitar, a gente não vai conseguir pagar. Só que a gente espera que recebendo o pagamento instantâneo seja uma vantagem econômica. E aí ele não vai ver mais, para receber no pagamento instantâneo, é aquela fintech. É o universo de fintechs, é o universo dos 150 bancos que ninguém conhece o nome. Tá? Custo menor e tempo menor. Então, ele começa a olhar o consolidado. São os clientes do bancão e os clientes de todos os demais clientes consolidados. Então, o pagamento instantâneo ele acaba agrupando todo mundo, ele dá o racional econômico, não é má fé, é um racional econômico mesmo, ele não pode ficar fazendo um monte de convêniozinho, e vai ter uma alternativa aí. Tá? Então, a gente tem que torcer e levar essa vantagem para tudo quanto é prefeitura, que cobra imposto, etc., para que eles tirem vantagem do pagamento instantâneo e aí, por consequência, as fintechs possam pagar. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de QR Code, já que é o ponto aí. Né? Eu vou entrar nessa seara aí. Então, se eu for pagar um café lá na farmácia, eu chego no bar, quanto que é o café? R$6. Daí a minha segunda pergunta é, qual é o seu número do celular para eu pagar os R$6? É isso? Eu vou transferir para o celular dele? Meio chato. É meio chato, né? Para a empresa, o número de telefone celular vai ser uma solução que a gente imagina que vai ser muito usada para transferência entre pessoas. Quando você coloca um negócio, é muito mais eficiente você ter alguma forma que você consiga identificar aquele lojista, aquele estabelecimento, lendo um QR Code, por exemplo. Então, hoje, você, normalmente, quando paga com cartão, você informa os seus dados, né, do pagador. Então, na hora que você for, a gente está colocando o QR Code como uma forma de identificação do recebedor. Então, é chegar, pegar meu celular, ler aquele QR Code que vai estar lá na lojinha, os dados do recebedor vão aparecer na minha tela do meu telefone celular e aí eu inicio o pagamento. Nessa dinâmica do QR Code gerado pelo recebedor, né, a gente está prevendo 2 tipos de QR Codes. Tem um QR Code estático, que é o QR Code mais comum, né, são aquelas plaquinhas que tem um QR Code nos balcões das lojas ou impressos e colados em algum lugar. E ali você tem a chave de endereçamento, né, no modelo de pagamento instantâneo, para você minimizar as fraudes que possam ocorrer. Então, você não tem os dados bancários da conta de pagamento do PSP ali naquele QR Code, você só tem o CNPJ dele, por exemplo. Então, quando você lê aquela leitura, vai lá na base de endereçamento no Banco Central, volta com os dados do estabelecimento comercial para você poder iniciar o pagamento. Ou um QR Code dinâmico, que é aquele QR Code que vai ser gerado a cada transação. Então, já vai ter embutido o valor, vai estar embutido alguma informação dos produtos que estão sendo comprados, discriminando qual tipo de produto. Tem um potencial de você colocar notas fiscais dentro desse ambiente seguro que a gente está criando no QR Code dinâmico, e ele vai ser usado para aquela transação. Gerou eletronicamente ali, aquele QR Code não vale mais para nada, não vale mais para ninguém, chegou o próximo, já vai gerar um novo QR Code com aquele valor, com aquelas características da compra específica, e vai dar seguimento à compra. Legal. Então, quer dizer, na verdade, em vez de eu pedir qual é o seu celular para pagar, eu leio o QR Code dele, ali está a informação qual é o celular. Né? Então, continua sendo uma transferência para a chave dele, pode ser o CPF, o CNPJ, o e-mail, só que, em vez de eu perguntar para ele digitar, eu leio o QR Code. Para facilitar o uso, né? O dinâmico e o estático. E aqui, Brant, é aquela história de colar papelzinho em cima do QR Code? Eu vou lá na loja, ó, um avião ali, daí eu colo um papelzinho em cima do QR Code do cara da loja, daí todo o que ele vendeu, eu pego a grana. E aí? Eu acho que, adicionalmente a tudo que a gente já comentou em termos de conveniência, em termos de informação, disponibilidade, velocidade, a gente pode citar que uma grande preocupação nossa também é a segurança. Então, há mecanismos de segurança justamente para evitar situações dessa descrita agora, ou seja, de que um determinado QR Code estático, nesse caso, seja substituído ali por um outro adesivo, ou qualquer que seja a dinâmica ali utilizada,
mas existe um mecanismo de segurança, né? Basicamente, ele vai vê a tela na ali. barra de endereçamento, ele recebe na tela ali a informação de para quem ele está transferindo e ele tem que confirmar aquela informação. É bom Então, também- não é simplesmente substituir o adesivo ali enquanto alguém olha para cima. E é bom o lojista tomar cuidado de usar a loja dele, a conta da loja dele mesmo, né? Se eu vou no açougue, leio, aparece lá pizzaria tal, opa, colaram um papelzinho aqui em cima, né? Ah, legal. E aí, cara, o que você acha disso tudo para as fintechs aí? Para a fintech, eu acho coisa bem importante, porque isso substitui o boleto, né? Se a gente falar, eu posso ter um QR Code dinâmico impresso lá, estaticamente, e posso mandar para o meu usuário, para ele pagar alguma Pô, coisa. interessante. Posso também, para a fintech, isso muda, que eu não preciso ter uma base minha, não preciso pegar e credenciar vários estabelecimentos diferentes. Eu posso pegar, estar no Banco Central como participante indireto, pode estar sendo aceito no Brasil inteiro. Então, o Brasil inteiro já pode estar aceitando o meu meio de pagamento, se eu tiver como indireto. Isso é um segundo ponto. E também eu acho que traz outros modelos de negócio. Como tem os campos, né? No QR Code ou no endereçamento, eu consigo fazer outras coisas. O exemplo do campo da nota fiscal, um cupom fiscal. Imagina você tem um aplicativo de despesa corporativa. Acho que muitos aí fazem despesa corporativa. Daí você paga, tem que pegar o cupomzinho, tem que pegar não sei o quê, tirar a xerox, digitalizar, mandar para a empresa, não reembolsa, né? Você pega o pagamento de despesas corporativas que alguma IP deu para a sua empresa, você lê o QR Code dinâmico, já vem o código do cupom fiscal, pronto, já vai para a sua empresa. O número da chave da nota fiscal, o pagamento, tudo registrado e, olha, fricção zero e totalmente fácil para a empresa, a produtividade. A empresa vai saber que você fez uma despesa corporativa num lugar legítimo, né? O desafio hoje de fintech é você conseguir mandar um TED, ou pior ainda, receber um TED, né? A gente vê muito os bancos digitais, exemplo do Neon, usa como barriga de aluguel o Votorantim para conseguir receber dos usuários, né? Isso muda, né? Pagamentos instantâneos, beleza, vou estar usando alguém que está lá com o meu nome, mas facilita muito, é muito mais fácil a entrada e a saída de dinheiro. Isso. Você mexeu o microfone, Brent, queria falar alguma coisa? Não, ia só ainda complementar uma visão minha em relação ao QR Code. Primeiro que é mais uma dinâmica estabelecida para facilitar todo o processo de pagamento. Então, você pode ter o input manual, pode ter a utilização da base de endereçamento, colocando ali o número do telefone, o e-mail, etc. Pode ser NFC, inclusive a NFC está previsto já em uma das entregas dos pagamentos instantâneos. Pode ser reconhecimento facial para iniciar o pagamento, sem você ter que ter um device propriamente dito. Pode ser um cartão. Pode ser um cartão. Pode ser a leitura. Pode ser um cartão, mas assim, a gente não menciona o cartão porque o cartão remete a uma estrutura de pagamento que não é a estrutura que está sendo definida agora. Aqui é uma dinâmica de pagamento de conta a conta, transacional, sem a necessidade de credenciador, de subcredenciador. Não, só no cartão ser um ID, né? Eu posso usar um ID para fazer aquilo. Exato, pode usar um ID, enfim. São várias mídias de iniciação de pagamento para facilitar todo esse processo. E tudo isso com o objetivo, como eu falei antes, de dar uma experiência de pagamento melhor para todo mundo. A gente viu lá fora, a gente rodou aí o mundo em várias jurisdições, vendo ali, conversando com reguladores, conversando com agentes de mercado, a gente viu soluções interessantíssimas que podem ser implantadas no Brasil para melhorar a experiência de pagamento utilizando QR Code. A gente viu lá QR Code dinâmico na mesa, em que você não precisa ter o processo de pagamento na fila ali. Então, você aciona um botão indicando que você quer fazer o check-out ali, que você quer pagar a sua conta. Se vem um QR Code dinâmico uma telinha na própria mesa, você lê, paga, ele sai a notificação lá que você pagou e você simplesmente levanta e vai embora. Podem ser outras, aqui é só um exemplo do que pode ser utilizado para dar uma outra experiência de pagamento para o usuário. A gente foi lá outro dia almoçar, lá perto do Banco Central, e a gente contou, cronometrou o tempo que a gente ficou na fila para fazer o pagamento. Porque a cada pagamento, a gente viu aqui, foi mencionado que acho que a gente responde a pergunta débito ou crédito mais de 500 vezes por ano, né? Então, tem a pergunta débito ou crédito, depois tem a entrega do cartão, ou eventualmente um device qualquer, ou um cartão por aproximação, mas tem o processamento, aí entra o CPF, enfim, para fins de programa de incentivo fiscal e etc. Você tem toda uma dinâmica que
forma uma fila no processo de pagamento que traz uma ineficiência para todo mundo, traz uma ineficiência para quem está prestando o serviço ali para o restaurante, uma ineficiência para quem está pagando, porque poderia estar aproveitando aquele tempo para N outras coisas, fora vamos dizer assim, a sensação de perda de tempo de você estar lá ali mais de 10 minutos esperando uma fila para efetuar um pagamento. Perda de tempo mesmo, não é sensação, não. Queria comentar uma coisa? Eu ia falar do comércio eletrônico, né, que é um caso de Ah, uso bem que legal. hoje é bem problemático. Se você vai pagar com boleto, acho que tem uma estatística que quase 50% das contas Não não se concretizam. Ou o cara esquece, ou a pessoa esquece, ou tem que ir na lotérica pagar, ou ia comprar por impulso e pensa melhor de noite e desiste daquilo. No cartão de crédito, você só precisa botar aqueles 3 numerozinhos que estão ali atrás, né? Não é lá. Então a gente sabe que as taxas cobradas por conta das altas taxas de chargeback que acontece no comércio eletrônico, os MDRs no comércio eletrônico são muito mais altos do que no varejo físico. E tem perda de venda legítima. De vez em quando é o dono do cartão, o antifraude fala que ele é fraudador e pede a venda. Pois é. Então aqui você já vai ter, se você está fazendo uma compra no comércio eletrônico no seu celular, aquele celular já está pré-cadastrado pelo seu PSP, então você só vai conseguir realizar a compra naquele seu celular e você vai ter que fazer a sua autenticação para poder iniciar o pagamento. Então vai fazer uma biometria, vai fazer um reconhecimento facial, vai fazer uma coisa com níveis de segurança muito mais poderosos do que simplesmente você botar aqueles 3 numerozinhos que ficam no verso do seu cartão. Falando nisso, uma das perguntas que tinha aqui que eu não consigo mais ver era para você, o que vai acontecer se eu não receber mercadoria? Eu comprei e tal, lá num e-commerce qualquer e não me mandou mercadoria. Eu vou no Procon ou vou no Bacen? Vai no Procon. Mas isso pode ter um modelo de negócio bom. O cara pode ser o centralizador da mercadoria, né, e dar essa garantia. Então, não é o Banco Central que dá a garantia como a bandeira do cartão como que dá a garantia. Ou ele segura o dinheiro até... Ele segura o dinheiro até como... Já existe modelos de negócio desse tipo, pode existir um modelo de negócio para pagamento instantâneo. Muito bem colocado. Exemplo do que tem no Mercado Livre, por exemplo. Que ele faz papel de árbitro, né? Não precisa a bandeira fazer a arbitragem. Exatamente. Bem legal. Bom, então o Marcelo aqui comentou uma coisa, não sei se o pessoal percebeu, mas o QR Code dinâmico, ele é gerado dinamicamente ali no caixa e você lê. Mas quem disse que ele tem que ser gerado no caixa para você ler? Ele pode ser gerado dinamicamente, impresso na fatura do condomínio, e o condomínio não usar mais boleto. Ele manda para você um PDF, via WhatsApp, sei lá, via e-mail, você lê, e se você está no WhatsApp no próprio celular, você compartilha o QR Code, você compartilha o QR Code com o aplicativo de pagamento, porque você não vai conseguir ler, só tem que ter um espelho, né? Daí você compartilha e paga. Então, o pessoal de condomínio vai poder começar a cobrar o condomínio colocando um QR Code dinâmico ali na fatura. De repente, nem manda na nota fiscal, mas ele põe no QR Code dinâmico, um dos campos, a chave da nota. Daí naquele QR Code já tem a nota, tem tudo. Aí, para que boleto? E já está previsto, quem viu lá, já tem data de validade e multa para trás, uma coisa assim, né? Então, já está ali prontinho para esse outro uso, né? Não é só no café. Nem o QR Code é só no café. Tá? Uma frase que eu gosto muito é que a melhor experiência de pagamento é não ter experiência. Então, acho que é uma coisa que a gente acaba vendo nos próximos anos. Eu estava em Brasília, um cara de um banco local falou que ninguém vai no restaurante para pagar, a gente vai para jantar. Então, o pagamento tem que ser muito rápido. Bom, ótimo. Então, eu vou lá pagar no QR Code, mas daí eu vou ali estou num show de rock, 100 mil pessoas, minha internet já está balançando, não pega mais. Ou então, estou no metrô, estou no shopping, vou pagar naquele ponto super escondido, no meio de um monte de concreto, e meu celular perdeu 4G. E aí? Pago em dinheiro, Breno? Acabou a internet, o que eu faço? Não, aí tem a possibilidade de você gerar de forma offline o seu próprio QR Code, que é o QR Code gerado pelo pagador. Existe a possibilidade desse QR Code com todas as minhas informações estão ali dentro, ou seja, tem lá meu nome, meu CPF, meu PSP, minha agência, minha conta. Eu gero aquilo de forma offline e aí o lojista, né, o estabelecimento, que tem uma estrutura maior, mais provavelmente tem mais condições de estar conectado, ele vai estar online, ele vai ler o meu QR Code e aí ele vai iniciar o pagamento. Então, isso é um aspecto muito inclusivo, né? A maioria da população brasileira, a gente sabe que já tem acesso ao smartphone, todo mundo usa o WhatsApp, então estamos chegando aí, você olha os dados do WhatsApp, mais de 95% da população brasileira
dá para perceber, dá para ter a ideia de que possui smartphone, mas a grande maioria não possui um pacote de dados, não possui acesso à internet, só quando está no Wi-Fi público, que ele tem a senha. Então, com essa forma, a gente inclui também aqui no ecossistema as pessoas que têm essa limitação de acesso à internet. Ela vai conseguir gerar o seu QR Code por meio de um aplicativo específico do PSP e vai conseguir iniciar o pagamento por meio do recebedor. Legal. E, quer dizer, eu acho que é muito diferente do que a gente está vendo aqui no Brasil. Algumas exceções, a AME, eu acho que está de apresentação. O Starbucks, que é o caso, foi citado na apresentação anterior, que tem mais transações que o Apple Pay. O Starbucks também é de apresentação. Target, nos Estados Unidos, de apresentação. Mas o pessoal tem um mito que lá na China é tudo lendo. Daí eu trouxe isso aqui para vocês verem. Isso aqui é um tipo de um POS chinês que não dá para inserir nenhum cartão. Não tem aproximação, não tem NFC, não tem nada. Tem um leitor de QR Code. Então, essa maquininha aqui, se tiver ali numa lojinha, ela vai poder receber o QR Code de apresentação, esse que funciona sem internet. E a experiência para o usuário é muito parecida com o NFC hoje, em termos de experiência. O NFC você aproxima sem paga. No QR Code de apresentação, você aproxima sem paga, ou seja, é só mudar o celular de lugar. Tá? E pode estar em modo avião, como pode estar também no cartão. E pode ter tela trincada também, porque ele tem umas redundâncias do NFC, mesmo que pegue alguns pontos, ele lê. E se você estiver numa festa de peão de boiadeiro, que foi um parceiro nosso que teve a experiência de QR Code de leitura em papel, ninguém conseguiu pagar nada, porque estava escuro e não dava para ler. E aí eles mandaram o pessoal ligar a lanterna, ninguém sabia. Daí tinha as garotas para ajudar a ligar a lanterna. Quando ligava a lanterna, aparecia uma bola branca no meio do QR Code. Também não pagava. Foi um fiasco. Tá? Esse aqui não, eu estou ali com a tela, eu aproximo a tela, esse leitor aqui ele é super rápido. E é bem inclusivo, não só para o usuário pagador, mas os recebedores podem ler no outro celular, numa webcam, qualquer lugar. Tá? Então, esse fator, inclusive, é bom, é importante, que a gente está aqui, a gente é a elite do Brasil. Né? A população brasileira não tem internet. A Ernst Young fez um estudo aí, mostrando que tem uma parte enorme da população que não tem internet, e isso vai incluir, se a gente quer tirar o dinheiro de circulação, melhorar a vida do pessoal, a gente precisa dar o pagamento sem internet, porque senão eles não vão ter a conta, eles vão continuar mexendo com o dinheiro. E quem mexe com dinheiro, pega dinheiro emprestado no agiota. Não consegue pegar crédito porque não consegue comprovar que tem renda. Então, por trás disso, tem um efeito em cascata fantástico, que é o pobre ter uma conta e ele poder ter acesso a crédito barato e melhorar de vida. Então, tem um significado muito forte isso aí. Tá? Bom, vou fazer mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver se o celular, antes que ele trave de novo. Travou. Antes que você pergunte, fazer uma propaganda do fórum, porque essa é uma das contribuições que vieram do Fórum Pagamentos Instantâneos. A gente tem um fórum aberto. Hoje tem cerca de 200 instituições inscritas. A gente já está aceitando inscrições para participar do fórum. A gente está tentando ser o mais transparente e aberto possível. Então, a gente tem a nossa página na internet do Banco Central, tem uma seção específica sobre pagamentos instantâneos. Lá a gente vai documentando todas as definições que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Essa questão do QR Code pagador foi uma contribuição dos participantes do fórum, que a gente não tinha identificado inicialmente. Além dessa, muitas outras a gente está incorporando às nossas especificações. E a gente está muito aberto ao diálogo, a gente vem participando de muitos eventos desse tipo, a gente vem tendo reuniões bilaterais com todo tipo de agente, porque a gente quer, de fato, já que a gente está construindo do início esse ecossistema, a gente quer construir um ecossistema sem nenhum vício de origem, para ele ser capaz, de fato, para atender às reais necessidades, principalmente dos usuários, tanto pagadores quanto recebedores. Legal, isso é bom mesmo, pessoal. É bem democrático, o pessoal ouve, eu participo lá também, tem um monte de gente, 200, e, obviamente, nem tudo que a gente contribui é aceito, mas faz parte, né? Senão é impossível. Mas é muito bacana saber que as coisas lá estão vindo, e muitas coisas que eles não aceitam, a gente percebe que a gente estava errado mesmo. Vem ideias melhores. A gente ninguém tem um monopólio das boas ideias, né? E é realmente muito interessante a forma como que o Banco Central abre para todo mundo participar. Quem não participa ainda, veja a sua associação de classe que está participando. Se você tem uma ideia boa, leva para a sua associação de classe que está participando. Não vai ficar com a ideia boa para depois reclamar lá na frente que devia ter sido desse jeito. Está em tempo de dar boa ideia. E só um esclarecimento, não precisa ser por intermédio de associação de classe. Quem quiser participar diretamente, obviamente tem regras de elegibilidade para participação no fórum, tem que ser ali alguém que tenha
efetivamente ali uma perspectiva de ser um agente integrante desse novo ecossistema, mas ele é extremamente aberto e a gente acredita que só dessa forma a gente consegue estabelecer o conjunto de regras e o conjunto de infraestruturas necessárias para que as soluções sejam desenvolvidas lá na ponta, né, para que essa experiência, esse aperfeiçoamento na experiência de pagamento, ela seja percebida. Isso precisa ter uma base, não só uma base normativa, mas uma base de infraestruturas rodando ali para permitir todo esse fluxo de informações e que no final a interface é do PSP, né? Exato. Tem algumas perguntas aqui sobre coisa transfronteiriça, ou seja, tanto estrangeiro no Brasil, como a gente pagar fora do Brasil. Acho que seria bom elucidar o escopo da coisa. Bom, posso comentar sobre isso. No momento inicial, o ecossistema é doméstico, ou seja, são pagamentos realizados dentro da jurisdição brasileira. A gente já colocou de forma pública a nossa visão de futuro de interligação do ecossistema de pagamentos instantâneos brasileiro com o ecossistema de pagamentos instantâneos de outras jurisdições. Desde o início, toda a especificação técnica, tecnológica e técnica do ecossistema, ela foi feita pensando nessa capacidade de interligação. Então, o padrão de mensagem de comunicação eletrônica de dados, ele foi adotado um padrão internacional, que é o padrão que tem sido adotado nos vários ecossistemas de pagamentos instantâneos, justamente para, sob o ponto de vista técnico, essa ligação não ser uma barreira no futuro. E, em paralelo, já há uma série de estudos em parceria com o departamento que cuida da parte de regulação cambial, para fazer uma análise do arcabouço legal, do arcabouço regulatório da parte cambial, para viabilizar também pagamentos transfronteiriços. Então, está sim no nosso radar essa possibilidade, a gente vem estudando, não é algo que tá já concretamente colocado em uma determinada entrega, mas é a nossa visão de futuro e assim a gente acha que tem também muito valor a agregar em termos de remessas, em termos de pagamento entre empresas, enfim. Acho que é bom esperar os outros países. Você não tem o Índia já pronto, mas os Estados Unidos está começando agora com o FedNow, né? Então, acho que cada país tem que fazer um pouco o seu dever de casa. Né? E já há alguns testes, inclusive, sendo feitos entre algumas jurisdições. Tem jurisdições da Ásia fazendo teste com a Austrália, né? E os testes que estão sendo feitos, eles indicam a capacidade de realizar um pagamento transfronteiriço, né? Um pagamento internacional, num intervalo de tempo muito curto, coisa de 30 segundos, etc. Então, assim, os testes já estão sendo realizados, né? Estão sendo bem-sucedidos e indica que há várias jurisdições também pensando nesse caminho, pensando na linha de interligação para maximizar o potencial de entrega de valor desse ecossistema. Legal. Tem uma pergunta aqui, qual a expectativa de lançamento? Tem data marcada, né? Novembro do ano que vem, novembro de 2020, a nosso primeiro bloco de entregas, então a base de endereçamento vai estar pronta, a infraestrutura de liquidação vai estar pronta, os pagamentos por QR Code vão estar disponíveis para a população brasileira. Então, a gente, um pouquinho mais de um ano aí, a gente vai lançar, disponibilizar para a sociedade brasileira o uso dos pagamentos instantâneos. E quem quiser oferecer soluções nesse ecossistema, já pode começar a desenvolver. A gente encerrou em outubro, agora no mês passado, um conjunto de especificações mínimas necessárias para a etapa de desenvolvimento. Então, do lado do Banco Central, o desenvolvimento já foi iniciado, tanto da plataforma de liquidação quanto da base de endereçamento, e o conjunto de especificações para que soluções sejam desenvolvidas, também no nosso entendimento, já está publicamente disponível no site do Banco Central, na página dos pagamentos instantâneos. Então, já é possível começar esse movimento de desenvolvimento de soluções. Qualquer restrição, qualquer questão que seja identificada como uma barreira ao desenvolvimento, isso pode ser trazido até nós. A gente está, como o Breno já colocou, a gente está aberto a receber sugestões, a receber informações. Existe, inclusive, um e-mail institucional específico para recebimento desse tipo de demanda, né, pagamentosinstantâneos@bcb.gov.br, e fiquem à vontade para enviar críticas e sugestões para que a gente possa viabilizar
todo esse processo de desenvolvimento. E em novembro de 2020 estejamos todos prontos, não só o Banco Central, mas também todos os agentes privados. Legal. Tem muita gente perguntando do custo da transação. Alguém pode explicar como vai ser o custo de cada transação de pagamento instantâneo? Para usar a infraestrutura de liquidação do Banco Central, a gente vai cobrar uma tarifa para ressarcir os custos, né, de gestão e de operação desse sistema. A experiência internacional mostra que esse custo tende a ser muito baixo. Então, por exemplo, a tarifa cobrada pelo sistema de pagamentos lá desenvolvido pelo Banco Central Europeu é menos do que 1 centavo de euro. O da Austrália é menos de 1 centavo de dólar australiano. Então, a gente acredita que o sistema de pagamentos instantâneos que o Banco Central está desenvolvendo vai ter um custo bem barato, vai ser bem baixo. A tarifação para o usuário final é livre. O Banco Central não tem a cultura, né, de chegar no tabelamento de tarifas, né, para os consumidores, né, para os usuários, para os clientes. Então, isso é uma tarefa que a gente acredita que a concorrência, esse ambiente aberto que a gente está criando, vai levar a tarifas bem baixas ou gratuitas, que é o que a gente vê em todas as jurisdições do mundo. Em nenhum lugar do mundo se cobra do pagador, pessoa física, para fazer um pagamento instantâneo. Ele vai rentabilizar, ele vai usar o pagamento para atrair cliente, para reter cliente, para dar uma experiência boa para o cliente, vai tentar rentabilizar vendendo outros serviços financeiros, além de todo o ganho de informações que vão vir junto com os pagamentos instantâneos. Então, vai permitir uma rentabilização dos dados associados às transações, vai poder ter toda a trilha de consumo, os hábitos de consumo das pessoas, se elas forem realmente para esse lado da eletronização, e isso vai poder desenvolver produtos específicos para cada usuário. Então, essa é a dinâmica que a gente observa lá fora. Tem modelos de negócio que cobra alguma FII do varejista, ou pode cobrar uma FII quando for uma pessoa jurídica, uma empresa iniciando o pagamento. Então, vai depender do modelo de negócio de cada PSP. Uma coisa legal que a gente já vê hoje é que tem empresa não cobrando no TED nem boleto. Então, pagamento instantâneo vai ser mais barato, vai né? ser de graça. Vai ser muito provavelmente. Final. Não vai ser difícil. Tem uma pergunta boa aqui, que eu acho que a gente não abordou, que é: eu estou com meu celular na conta de um banco, daí eu briguei com aquele banco, quero mudar de banco. Eu vou ter que ter outro celular para outro banco, eu posso mudar o meu celular para outro banco e não avisar ninguém que eu mudei de banco? É só solicitar a inclusão no novo banco, e isso vai ser feito em poucos segundos, e imediatamente a sua conta já vai estar apta para receber o pagamento instantâneo no seu novo banco. Cada um de nós seremos donos do nosso número de conta, que é um alias, né? E a gente pode mudar o nosso alias para qualquer lugar que a gente queira, sem avisar ninguém, e passar a receber dinheiro no novo banco. Não, tem que avisar o Banco Central para o a Banco gente Central, mudar. Ninguém que nos paga. É a mesma coisa quando você muda de operadora de celular. Acho que dá para trazer. E aí tem uma outra pergunta aqui: quais são as ações para baixar a taxa de juros para o usuário? Eu acho que está claro que vem da concorrência, né? Essa própria possibilidade de mudar o número de celular para outro banco permite que você mude tão facilmente de banco que os bancos vão ter que começar a baixar a taxa de juros para te segurar. Aqui, vamos deixar bem claro que a gente não está falando propriamente de taxa de juros, né? A gente está falando de um ecossistema de pagamentos e a ideia é que a gente foque no custo do pagamento. Claro. Vai ser uma E consequência o indireta, objetivo, né? e aí a taxa de juros é uma outra questão. Mas a parte de custo de pagamento para o usuário final, esse sim é um objetivo desse ecossistema, proporcionar uma dinâmica de pagamento mais simples e uma dinâmica de pagamentos com uma maior quantidade de agentes competindo na prestação de serviço ao usuário final, e todo esse contexto gere uma melhor precificação lá na ponta. Inclusive, com o que já foi mencionado, com a possibilidade de custo zero, mediante rentabilização ou monetização com outros serviços ou com outras informações. Já foi muito bem colocado pelo Breno, já foi inclusive mencionado ao longo do dia hoje a capacidade que se tem de, num ambiente como esse, se reter informações, se pegar informações, trabalhar e agregar valor para os usuários. E, obviamente, a cobrança é sempre proporcional àquilo que você está agregando de efetivo valor. Tem mais gente aqui perguntando sobre e-mail. Se eu tenho 10 contas, 10 e-mails ou 10 celulares. Não dá para pôr um celular com 10 contas atrás, porque quando o dinheiro for direcionado daquele celular,
o Banco Central não vai saber para qual conta bancária vai mandar o dinheiro, só se tivesse um load balance, né? Então, na verdade, você tem que ter vários e-mails ou em um celular. Quem não sabe, lá no Gmail, você pode, dentro do seu e-mail, criar vários alias. Então, você não tem que abrir 10 Gmails, você pode, por exemplo, usar isso para separar. Tem pessoal perguntando sobre pagamento parcelado, né? É importante, o lojista vai receber no ato, é instantâneo. O PSP pagador vai mandar o dinheiro, mas o pagador tem que pagar o PSP pagador ou o PSP pagador pode não cobrar? O dinheiro, em tese, sai na hora da conta do pagador. Não tem ninguém garantindo, o que não significa que alguém não possa criar um modelo de negócio que possa funcionar como um garantidor daquilo. E hoje a gente viu o pessoal aqui falando do parcelado para pagar IPTU e IPVA. Enfim, modelo de negócio aí, o que não falta é coisa nova para ser aberta nesse ecossistema. Ótimo exemplo, ótimo paralelo. Ou seja, o lojista recebe à vista, eu posso pagar a prazo, desde que o meu PSP me parcele. Né? Tem muita oportunidade para dar crédito. Isso. Tá. Bom, acabou o tempo aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa muito relevante aqui para colocar, mas... bom, tem algumas perguntas que não têm a ver com o tema. Bom, é isso, então. Acabou o tempo, vamos respeitar. Palavras finais para todos aí, começando da esquerda para a direita, dessa vez. Não, eu queria só agradecer a oportunidade de estar aqui hoje conversando, expondo um pouco das nossas ideias e do caminho que a gente trilhou até chegar no momento atual. A gente vem participando de várias interações públicas desde o início do ano passado. A gente vê que o tema está numa crescente, o que é muito bom, né? Em eventos do ano passado, a gente via que em pontos específicos do evento se abordava o assunto, e agora a gente já tem eventos inteiros dedicados a pagamentos instantâneos. Então, a gente veio com muita satisfação, com muito otimismo, acreditando que essa nova dinâmica de pagamentos, esse novo ecossistema, abre um leque de oportunidades muito grande para que novos agentes entrem no ecossistema, prestem serviço, agreguem valor ao usuário final. Acho que a primeira coisa é oportunidade. Acho que tem até para grandes empresas, até para fintechs. Segundo ponto, para o usuário final vai melhorar muito minha vida. Eu estou bem feliz com isso. Eu tenho que ter um monte de carteira, não vou ter que ficar pensando qual é o TED mais barato, qual boleto eu vou pagar. Isso vai simplificar a minha vida como usuário. E o terceiro, a gente, como Banco Central, como país, sempre a gente teve muito à frente em sistemas financeiros. Né? A gente é até referência fora do Brasil. Agora, com pagamentos instantâneos, eu acredito que a gente vai ser referência nisso. E um ponto em relação a pagamentos instantâneos, que eu acho que é só o primeiro degrau para outras inovações. É a nova infra para a gente conseguir fazer essas novas inovações que a gente está vendo que vão vir. E com o Open Banking também acho que vai abrir muito o nosso caminho de inovação. Eu estou achando fantástico. A gente vende software para bancos e IPs, né? Então, podendo abrir mais, tem mais cliente potencial. Então, a desconcentração bancária nos interessa. A pessoa acha que eu estou querendo matar banco. Eu falei, não quero matar, não. Eu quero que abra mais mil aí, tudo bem, tá? E, realmente, a possibilidade de usar, eu já não tenho mais uma conta que é cofre boca de lobo, né? A conta de pagamento, eu ponho dinheiro lá dentro, para tirar eu não consigo, né? Tem, agora vai ter jeito, o dinheiro vai ter liquidez. Então, para mim, assim, eu estou super animado com isso. Acho que vocês podem ver pelos meus posts, né? Mas é bem sincero. Estou achando bem bacana. Acho que tem uma coisa muito boa para o futuro aí para a gente. E a gente precisa de todos vocês que estão aqui nesse ambiente. O Banco Central vai construir a infraestrutura. Quem chega no usuário final são os agentes privados. Então, não adianta nada a gente construir infraestrutura de liquidação, a gente construir base de endereçamento, a gente definir regras bem boladas e o mercado não desenvolver soluções. Então, tem muito espaço para desenvolver soluções, para serem vendidos para os PSPs, para serem vendidos para os usuários, consumidores, para os lojistas, para o varejo, para e-commerce. Então, tem muito espaço para inovação, tem muito espaço para novos modelos de negócio, que é o que a gente quer que os agentes privados desenvolvam e criem esse ambiente competitivo para melhorar os serviços, baixar as taxas e a gente ter uma economia mais eficiente. Então, é isso. Obrigado a todos. E lembrem do chamado. O que pode, o que não pode. Eu acho que o Breno acabou de desafiar todo mundo. Pode um monte de coisa, tá? Ele está desafiando vocês a serem criativos e criarem modelos de negócio inovadores. Todo mundo está a fim de fazer isso aqui, tá? Obrigado, gente. Obrigado. Existe o banco